Foi muito legal porque a partir desse número de pessoas inscritas eu pude ver muito mais pessoas que trabalham com a inclusão em diferentes espaços, né? Então a gente vai trocando nas redes sociais e acaba conhecendo um pessoal que já trabalha com inclusão há muito mais tempo. Mas boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. É, eu sou o Fabrício Moser e esse é o projeto Teatro Inclusão, Diálogos sobre Modos de Fazer, que nós começamos a realizá-lo na semana passada. É um encontro todas as quintas-feiras, a gente está conversando sobre teatro e inclusão com diferentes profissionais, artistas e pesquisadores que tratam desse tema em diferentes partes do país. É, eu vou ficar coordenando tudo, então peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Semana passada eu estava tão acelerado que era a primeira vez que eu tentava fazer tudo e lia aqui, lia lá, então vocês me desculpem qualquer erro. É um evento que tem limitações, como por exemplo, a gente não teve as libras e, por exemplo, esse sistema aqui que a gente tem não dá legenda, né? Uma pena, mas essas limitações em virtude de que é uma iniciativa feita sem qualquer recurso, uma iniciativa que eu convidei os amigos e pessoas que me chegaram até as redes sociais e que toparam. Então, graças a essas pessoas, a gente tem esse evento e esse monte de gente que se inscreveu, que também está acessando os vídeos que são colocados depois no canal do YouTube Teatro em Quarentena, que é o meu canal do YouTube. Se vocês forem lá, se inscrevam, já tem o vídeo da semana passada. E agradecer o apoio especial do curso de licenciatura em teatro da UFSM, que nos cedeu um bolsista, a professora Raquel Guerra nos ajudou para ele fazer as artes, para a gente poder divulgar, o que já desafogou um pouco os trabalhos de organização. Então, agradecer esses convidados. Não sei se agradeci direitos da semana passada, eu fico sempre depois pensando que não fiz isso, não fiz aquilo. E Janaína chegando. E, e parabenizar os professores, professoras, nesse dia tão especial. Semana passada nós tínhamos aqui, a gente até esqueceu de falar, ou falou, não sei, a gente teve três pessoas muito especiais. A Márcia, que está aqui hoje, falou das suas diversas experiências com inclusão, foi muito rica a fala dela. A gente teve também Paula Gotelipe, e quinta passada era o dia da dislexia, então ela, que é uma pessoa disléxica, veio contar um pouco da experiência dela para a gente, e ensinar um pouco a gente como essa condição neurobiológica, né, com que o mundo dela, as percepções do mundo sejam outras. Bom, então é isso. Vocês corram lá depois, se inscrevam no canal do YouTube. Agradecer a todos vocês que se inscreveram mais uma vez, que isso só está acontecendo por conta de vocês. Dizer mais uma vez que eu estou com uma oficina com inscrições abertas para acontecer sábado, Teatro e Inclusão, propostas para o desenvolvimento das habilidades artísticas e sociais. Eu ainda tenho 7 vagas, se alguém quiser se inscrever, é só entrar no Simpla ou me pedir pelas redes sociais. O link eu mando para vocês. Bom, gente, acho que é isso da minha listinha aqui. Estou muito feliz. Mais uma vez, obrigado a esses 3 profissionais aqui que estão aqui hoje e vão falar conosco. Eu não vejo muito, né? As pessoas se conectam mais nessa situação, só deixando o nome ou a carinha ali para a gente. Então, a essa distância, espero que isso passe, que a gente se encontre em um outro momento para poder refazer esse evento presencialmente. Bom, funciona assim, cada um fala até 20 minutos da sua experiência, é só um bate-papo, se quiser conversar. Desculpas pela minha falta de agilidade, se eu esqueci de agradecer alguém. E depois a gente vai para o chat e vai batendo um papo. Vamos lá? Então, só me apresentar e me audiodescrever, né? Antes disso, sou Fabrício Moser, eu sou um homem de 39 anos, estou um pouco cabeludo, tenho barba escura, preta, bastante preenchida, tenho uma certa olheira por causa da quarentena no trabalho, na frente do computador, estou até cabeludo, sou um pouco calvo, estou de camisa branca, a minha pele
é parda, segundo o IBGE, e no meu fundo do lugar onde eu estou no recorte da câmera tem à direita uns livros, e no fundo uma cômoda, uns quadros. E então eu vou convidar agora para a gente começar a Carla. Eu vou apresentar a Carla aqui e depois vou pedir para ela se audiodescrever e mandar ver, Carla, contar para a gente como que você faz o teatro e a inclusão nas suas experiências aí na escola, que eu sei que são muitas, né? A Carla é atriz, performer, palhaça, bonequeira, mascareira, preparadora corporal, contadora de histórias, cinegrafista e arte educadora. Uau! Doutoranda e mestre pela Unirio em Artes Cênicas, pós-graduada em Preparação Corporal pela Angel Viana, atriz formada pela Escola Técnica Martins Pena e licenciada em Educação Física pelo UFRJ e dança pela UFRJ. Uau, Carla! E aí, conta como é que você faz teatro e inclusão pra gente aí, seja de maneira abrangente ou por uma experiência específica, somos todo ouvidos. Não estou te ouvindo. Não. Mas parece que você está com o áudio ligado, né? Mas não te ouço. Tá. Então vale o mesmo para a Tavi depois e para o Lucas. Bate papo aí, gente. Fiquem à vontade. Se quiserem falar 5, 10, 15 ou 20, eu vou tentar acompanhar por aqui. Você quer tentar de novo, Carla? Ou você vai tentar entrar pelo celular? Você quer que eu coloque a Tavi na sua frente? Pode ser Tavi, pode ser Lucas, quem pode ser Tavi, então vamos de Tavi. Então vamos de Tavi enquanto a Carla se prepara. Tavi Gonzalez, atriz, performer, professora e pesquisadora de teatro, da Pedagogia Teatral e Educação Inclusiva, mestra pela Unirio e licenciada em Artes Cênicas pela Unirio. Tavi tem várias experiências. Conta aí, Tavi, como que você faz o teatro e a inclusão nesses encontros? Olá, gente, boa noite. Eu sou Tavi Gonzalez, eu sou uma mulher branca, cisgênero, magra. Meus cabelos são curtos, estão pintados de bem vermelho. Estou de fone de ouvido branco, uma camisa preta com algumas flores coloridas. E atrás de mim vocês veem a porta do meu quarto e a parede branca do meu quarto, com as minhas máscaras penduradas atrás. Eu sou professora, sou pesquisadora do teatro. Eu acompanho também um coletivo de arte educadoras chamado Pontos Diversos. Vocês podem procurar a gente lá no Instagram. A gente promove alguns encontros de arte e inclusão, quando é possível, não está sendo nesse momento, infelizmente, né? Eu me pós-graduei pela Unirio em Artes Cênicas, e dentro da Unirio eu conheci um projeto chamado Projeto Circulando, que é um projeto que acontece em parceria com a psicologia da UFRJ e o teatro da Unirio. Atualmente está sendo coordenado pela professora Adriana Bonfatti e Joana Ribeiro, lá na Unirio. E é uma oficina enfim, é um projeto que oferece oficinas de teatro para jovens e adultos autistas e psicóticos, né? Foi lá que eu comecei a pesquisar e me interessar sobre essa articulação do teatro e dos autismos. Eu entrei no projeto em 2013, mas o projeto faz esse ano 10 anos. No início de novembro, a gente vai fazer um evento online também, no início de novembro. Se quiserem seguir o projeto no Instagram também, é projeto.circulando, a gente vai divulgar por lá. E dentro da minha pesquisa, né, a partir do meu contato com o Circulando na graduação, e por conta, principalmente, do contato com o Circulando, né, eu venho pensando o autismo a partir da psicanálise, né, o que significa que eu entendo a pessoa com autismo como um sujeito que tem as suas posições, suas subjetividades, entendendo o autismo como uma condição muito plural e impossível de ser encaixotada, né.
A psicanálise, ela não vê o autismo como uma patologia ou como um déficit, né, uma forma específica do indivíduo existir no mundo, ser, estar, se relacionar com os estímulos da sociedade. E pensando assim, a gente pode pensar, inclusive, o que se chama de sintoma ou de estereotipia ou de qualquer questão que apareça como diferença dentro do autismo, como uma forma de comunicação e de relação desse indivíduo, né, na sociedade e aqui entre todos, né. Quando eu saí da graduação, eu fui trabalhar como professora, né, eu me licenciei, fiz licenciatura em teatro e dei aula na rede estadual do Rio, dei aula em escolas particulares, dei aula até em escola especial, tá aí a pauta, né, e voltei para me pós-graduar, para fazer o mestrado, para pensar sobre a prática dos professores de teatro nas salas de aulas regulares inclusivas, essas que estão tentando destruir nesse momento, né, depois de todas essas décadas de luta por inclusão, por educação inclusiva, e aí a gente está vendo essa bizarrice acontecer agora, né. E aí, ao longo da minha pesquisa, eu venho tentando pensar a importância da aula de teatro para essa galera justamente dentro do espaço regular, que é ainda um espaço muito enquadratório, né, meritocrático, de várias formas ali, não tá sendo inclusivo de verdade, né, e pensando também a importância de projetos como circulando nos espaços de formação de professores, como é o caso da Unirio, né, e estou achando muito pertinente a gente bater esse papo hoje, no Dia dos Professores, né, então, queria muito, mais do que falar sobre a minha pesquisa, a partir dela fazer algumas provocações para a gente conversar, principalmente no âmbito da escola inclusiva, né, que eu acho que é uma pauta que a gente precisa conversar com firmeza nesse momento. E eu acho bacana eu queria levantar aqui nessa discussão, enfim, alguns pontos de importância que eu vejo no trabalho do professor de teatro nessa escola e nessa realidade da escola inclusiva, que é a que eu defendo, né. O teatro, ela é a arte do encontro, né, a arte da linguagem, da comunicação, e da comunicação para além do que se diz verbalmente, né. Durante a minha pesquisa, eu entrevistei uma professora que tem uma frase que ela fala que é ótima, que é: "O professor de teatro é o maluco dentro da escola". Então, as coisas combinam, porque assim como as pessoas que estão ali incluídas nessa tentativa de inclusão atual, né, o teatro, essa galera, está todo mundo meio que à margem dessa escola tão quadradinha que a gente ainda encontra de carteiras enfileiradas e conteúdos iguais para todo mundo, né. E aí a gente, enquanto artista, enquanto professor, se a gente entende a pessoa com autismo e todos os estudantes ali na sala como indivíduos diferentes que precisam ser considerados na sua subjetividade, né, para que a aula possa acontecer, isso tem uma potência imensa para todos esses indivíduos, né, que só precisam que a gente escute, enxergue e converse com eles da maneira que é possível para eles e interessante para eles, né. E eu acho que a gente vendo o autismo por essa perspectiva e pensando a escola com esse modelo que ainda não é exatamente um modelo inclusivo para todo mundo, né, e é um coletivo que acaba se propondo a estabelecer as primeiras relações sociais, né, ali dos indivíduos, depois da família. O teatro vem se apresentar dentro da escola como uma prática completamente diferente dentro desse espaço normal, está lidando com comunicação, com corpo, com relação de outras maneiras, está modificando esse espaço, essa sala de aula, né, tirando as carteiras do lugar, fazendo barulho, ocupando o espaço sonoro da escola, né, e modificando todas essas relações que ainda são tão hierárquicas, né. E aí o jogo teatral também aparece como uma metodologia disponível e aberta, né, e que funciona de forma igual para todo mundo, né, e pode se apresentar de forma muito potente como um espaço de diluição dessas diferenças, né. E para além disso, se a gente está falando de autismo, né, de inclusão, de diferentes formas de se comunicar, a gente está falando também de uma aula que está se propondo a tratar de questões justamente que dizem sobre interação social, sobre linguagem, sobre expressão, sobre consciência corporal, individual e da troca com o outro, né? Uma disciplina que tem como seus conteúdos e objetivos a voz, a interação, o contato, a linguagem, até na matriz curricular.
e nas metodologias também, né? Não sei, acho importante a gente falar sobre esse lugar do jogo teatral como uma ferramenta metodológica importante para os professores de teatro dentro desse espaço da escola inclusiva, né? Porque nas aulas teóricas, por exemplo, muita coisa não vai acontecer. Numa sala de aula em que a gente está tendo uma aula com as carteiras enfileiradas, todo mundo olhando para frente, tendo que cumprir uma determinada função, um determinado objetivo numa disciplina, as diferenças vão aparecer muito mais, porque vai ter um que vai ter um tempo diferente de escrita, o outro que vai ter uma dificuldade ou uma diferença na escuta, na forma como vai se colocar fisicamente dentro desse espaço, né? E quando a gente vai para o jogo teatral, isso se dilui, porque no jogo teatral ele acontece para todo mundo à sua maneira, né? A pessoa pode se colocar no jogo de muitas formas. Então, eu realmente entendo a aula de teatro e o jogo teatral como uma ferramenta muito importante de manutenção das escolas inclusivas, de manutenção de uma sociedade antimanicomial, de uma escola que inclui de fato, que considera as diferenças de fato, né? E, enfim, acho que era meio que essa provocação que eu queria, assim, queria que a gente conversasse, pudesse falar sobre esse momento, né, em que se tenta desmontar a escola inclusiva e sobre a importância das artes dentro desse espaço, como defesa política mesmo, de uma sociedade, de uma escola menos colonial, menos manicomial, que é mais inclusiva, né, e como a arte é potente dentro, com essa função dentro da escola. Acho que era essa provocação que eu queria jogar para a gente trocar uma ideia. Obrigado, Tavi. Carlinha, você conseguiu arrumar o seu microfone? Fale conosco. Já estão ouvindo? Sim, agora Ai, sim. que bom. Desculpa. Eu liguei no programa e não percebi que estava com o microfone do outro programa. Eu tive que ajustar. Boa Ricardo, noite. enfim, vou deixar que eu já falei o seu currículo, então vou deixar com você. Diga aí como é que acontece essa inclusão. Deixa Bem-vindo. eu fazer a minha audiodescrição, aí eu vou já entro com a fala. Eu sou morena, cabelos longos, ondulados, pretos, tenho olhos puxados, da minha ancestralidade bem indígena, estou com óculos laranja, estou num quarto que as paredes creme, cor creme, com muita madeira e, assim, um espaço que tem uns bichinhos que podem pular para cá e para cá, 2 gatos e uns cachorrinhos que resolveram ficar no quarto. E, bom, vamos lá. Eu me chamo Carla, eu já trabalho com escola pública há 20 anos, há muito tempo, né? Passei por muitas secretarias, não fiquei restrita ao Rio de Janeiro, trabalhei em outros estados. E toda a minha formação profissional e acadêmica, ela se deu paralelamente estando em escola. E eu optei em sempre estar em escola pública. Então, dentro da história da educação inclusiva, eu já vi muitas mudanças, né? Estou 20 anos, né? Passei por várias secretarias e eu sempre fui muito ligada à educação. Então, sempre faço muitos intercâmbios com colegas, com movimentos, enfim, em simpósios, congressos. Então, eu comecei, né, na educação física, depois eu fui trabalhando na formação das artes. Então, assim, o que eu posso dizer é que realmente a gente está nos primeiros passos da escola inclusiva. Já vi muitas mudanças, fico feliz em observar. Percebo que a família está se aproximando da escola, é muito importante isso. Então, assim, eu acho que tem muitas histórias bonitas em relação à nossa história de educação inclusiva e de educação também, que é um projeto muito recente, né? O Brasil vai ter acesso democrático à escola tem menos de 80 anos, né? Então, é tudo muito recente para a gente, em todos os aspectos, né? Universidade, escolas técnicas, ensino médio, educação infantil, enfim, todos os segmentos do ensino fundamental, médio, universitário, é muito recente comparado até outros países da América Latina. Nós temos países que já têm
475 anos com história, com escola, com universidade, dentro da América Latina, países até que hoje estão em desenvolvimento, mas que no passado eram bem no índice de desenvolvimento abaixo do Brasil. Então, nossa história de escola para todos é bem recente. Eu acredito, assim, que dentro do trabalho de educação inclusiva ou educação especial, né, porque também a gente também é muito recente até com a própria história da educação especial, eu acredito que o que está faltando é a escola ser um espaço democrático. Ela foi criada para isso, deslumbrada para isso, e isso está faltando muito nos últimos tempos, e principalmente com essas novas interferências, né, em torno da política. Mas no fazer escolar, no dia a dia, no contato com os colegas profissionais, com os pais, com as famílias, a gente percebe que é aquela célula que tem que construir dentro da casa, dentro do espaço escolar, né? Então, é essa experiência que eu quero falar para vocês. Eu vou fazer um recorte, porque ao longo desse tempo que eu estive na escola pública, muitas ações minhas foram equivocadas, a formação profissional foi muito importante, porque quando a gente sai da faculdade, a gente não sai pronto, a gente vai descobrindo ao longo da experiência profissional, e principalmente ela se dá de forma mais rápida quando a gente tem aquele diálogo. Ela é dialógica com a família e com o aluno. Então, acho muito bonito que eu já assisti a fala das 3 convidadas semana passada, eu vi que quase todo mundo que pesquisa ou tem experiência com educação inclusiva está nesse lugar. Então, esse lugar que é importante, né? Então, eu vou fazer um recorte. E eu trabalho numa escola que a realidade hoje é de alunos, a grande maioria, autistas. E nós temos alunos de várias faixas etárias, que estão incluídos ou estão em turmas TGD, que é um tipo de turma que tem um número reduzido de alunos e que, com projetos transdisciplinares, a gente faz o trabalho de inclusão. São geralmente alunos que têm quadros assim de maior comprometimento. E a escola ela já tem uma tradição de diálogo entre os profissionais. Eu acho isso muito importante. E ao longo dessa experiência, eu fui percebendo que aquele fazer, né, em coletivo, de projetos trans, inter, ou até as reuniões de planejamento com os colegas, tem ajudado bastante, não apenas as artes cênicas, ou a música, ou a educação física, que eu acho que são disciplinas maravilhosas, não apenas só na sala de aula, mas também no planejamento da escola, no projeto político-pedagógico. Então, acho que nós somos importantes tanto em sala de aula para os nossos alunos, como também para a gestão, como também para o trabalho com os demais colegas, né? E como a gente sempre é vida, é corpo, é potência, é arte, é uma forma, assim, de... Nesse momento que a gente está duelando tanto, são tantas opiniões divergentes, né? É um espaço que tem, às vezes, 20 elementos, 40 elementos, como professores, funcionários e gestão. Imagina, você criar um projeto coletivo, você tem que saber o que é democracia, o que é espaços, né? Ouvir, escutar, depender da sua proposta. Então, eu acho que as artes e as artes cênicas, elas contribuem muito além da sala de aula, né? Então, é um ponto que eu gostaria de falar, que hoje a educação inclusiva, ela tem que ser inclusiva para todos, alunos e também os profissionais que fazem parte dela. O segundo ponto que eu quero colocar, que eu acho muito importante, é isso que você está promovendo, outros educadores estão promovendo, é a rede. A gente precisa se fortalecer em redes e passar vivências, contatos, um aprender com o outro. Eu acho isso muito importante. A formação profissional, o desejo, né, de troca é muito importante também para a gente, e também com os alunos, né? A gente promover essas trocas entre os alunos.
E vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu vou fazer um recorte, que eu já trabalhei com muitos elementos, devido até a essa experiência que eu tive com várias formações, mas eu vou fazer um recorte desses últimos tempos que eu trabalhei especificamente com cultura popular, porque uma coisa que eu percebi ao longo de com o trabalho com os meus alunos, eu percebi que tinha uma questão, assim, de uma alienação de identidade. E eu percebi que eles precisavam se voltar para esse lugar da cultura que fazem parte, porque às vezes os conteúdos eles vêm tão assim, uma avalanche de conteúdos que a gente esquece de trabalhar o que é às vezes fundamental, é você entender em que contexto, em que cultura é seu processo de formação. Então eu percebi que isso era um ponto que estava faltando muito. Alunos incluídos, alunos de TGD, enfim, alunos regulares, eu percebi isso. Então, eu busquei as danças, as caretas, todo esse contexto da nossa cultura brasileira e também regional, incluindo samba, todas essas questões. E a partir desse trabalho de cultura e artes cênicas, teatrais, eu trabalhei muito com os cortejos. E a partir da construção de cortejos, a gente foi trabalhando vários elementos. Vamos dar um exemplo. Eu trabalhei e percebi que meus alunos tinham muito uma ancestralidade bem forte do Nordeste. Aí eu optei, depois de uma certa pesquisa com pais e alunos, trabalhar com maracatu. Então, a gente mergulhou nessa história do aluno, nessa história familiar que veio, né? Aquele aluno que é de uma família, que veio de uma família, um processo de migração. Então, fomos trabalhando todas essas questões e a minha busca era uma busca muito educacional e terapêutica. É o aluno se sentir bem, o aluno se sentir protagonista, o aluno chegar e me contar a sua história, é o aluno ver aquela sua história se transformar em cenas e através dessas cenas que a gente ia fazendo através de jogos corporais, musicalidade, jogos rítmicos, também com o processo de ensino da dança, utilizando a arte do mascareiro, a arte do mascarado, o teatro de bonecos, eu consegui fazer com que eles tivessem, o que eu falo, uma frase assim, o corpo feliz, a arte de saber e festejar, né? Da festa, da celebração. E, a partir daí, estabelecer diálogos com toda a escola. Então, esse foi o meu mecanismo de trabalhar com alunos incluídos em salas, né, de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de ciclo fundamental, e também esses alunos TGD também estarem inseridos com essas outras turmas, né, porque a escola ela é só do primeiro segmento de ensino fundamental, que vai do 6 anos até mais ou menos 10, 11 anos, e tem essas turmas que a gente chama de TGD. Então, a partir disso, eu promovi um grande projeto dentro da escola. E, a partir disso, a gente começou a ser uma trupe, participar de vários festivais, a gente chegou aí até no Folclorando da UFRJ, convidamos os pais para fazer aula conosco, tivemos convites de ir para outras escolas, então, se deu a partir da cultura popular, né? Essa construção de identidade. E eu percebi que a linguagem cênica foi muito importante, tanto na questão de reconhecimento desses alunos, né, por parte do grupo escolar, como também, assim, de ver alunos com aquela iniciativa, né, de organização, né, tipo, eu tive experiência de aluno que quis ser o cantador do cortejo, e aí, se tinha uma certa dificuldade de fala, começou a desenvolver melhor a comunicação, aproveitar aqueles mecanismos para tornar aquilo lúdico, engraçado. Então,
entrei quase no universo dos bufos, né, nos cortejos. Eu gostei muito, porque foi uma outra via que eu acabei encontrando naqueles diálogos que eu tive com os alunos e com a família, e achei que foi muito importante, né? Então, eu estou trazendo uma proposta um pouquinho, talvez, diferente, não sei, mas eu acho que é bem bacana a gente pensar nessa questão do contexto cultural que os nossos alunos estão inseridos, né? E, a partir desse, trabalhar as ferramentas. Agora, são inúmeras ferramentas, e que bom que nós temos inúmeras ferramentas para trabalhar de várias formas no contexto escolar. Eu não sei, já deu 20 minutos? Eu estou um pouquinho... Não, você ainda tem 5 minutos. Então já vou finalizar. Enfim, é pouquinho tempo, é 20 minutos. Eu tentei fazer uma coisinha assim rapidinha para vocês, para ter uma noção do meu trabalho, né? E eu acho que eu vou deixar assim, se por acaso alguém tiver alguma pergunta posteriormente, aí eu até prefiro, porque como é um bate-papo, né? Aí eu até prefiro depois deixar esse tempinho para na hora das perguntas e respostas, o diálogo entre nós, tá bom? Tá bom, obrigado, Carla. Vamos então para o Lucas, para a gente terminar essa primeira parte de considerações, para a gente depois abrir um papo. Bom, o Lucas, vamos lá. Lucas Pinheiro é ator, diretor, professor e pesquisador das artes da cena, doutorando e mestre em artes da cena pela Unicamp, especialista em psicomotricidade educacional e bacharel em artes cênicas pela UEL. Lucas, então, se você pudesse áudio descrever e contar na sequência para a gente como que você faz aí, ou pesquisa, o teatro e a inclusão. Claro, boa noite. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Vi, Carla. Eu sou um homem branco de 28 anos, homem cis. Falo do meu... Atualmente estou morando na cidade de Curitiba, então falo de Curitiba. Tenho cabelos curtos e castanhos, tenho uma barba cobreada por todo o rosto, tenho olhos pequenos, nariz e boca médio, mas em compensação eu tenho uma testa relativamente um pouco grande. Estou vestindo camiseta preta, estou com uma jaqueta cinza que possui um gorro e estou com fones de ouvido branco. Bom, a gente sempre tenta organizar a fala, né? E a gente acaba sempre se perdendo. Seguir uma linha cronológica. Eu acho que a linha cronológica ela ajuda a entender quem eu sou, por que eu estudo dessa forma e o que eu estudo, né? O que eu pesquiso e como que eu venho pensando. Porque eu parto, né, agora no doutorado, né, e é sobre essa experiência que eu vou falar especificamente. No doutorado, eu trago como título Trajetórias e Narrativas de Artistas com Deficiência Visual e Grupos Teatrais Brasileiros. É uma tentativa, né, de fazer uma cartografia de alguns grupos teatrais brasileiros que tenham nos seus elencos artistas com deficiência visual. Então, eu tento traçar, né, fazer realmente essa cartografia, traçar quais são os seus procedimentos de trabalho. Mas, para falar sobre isso, né, e aí usando aquela ideia de local de fala, eu acho importante colocar qual é o meu local de fala, né? Então, de qual lugar eu estou proferindo esse meu discurso falando. Bom, a minha ideia e a minha vontade de estudar teatro e inclusão parte da minha própria experiência de vida, né? Embora eu não sou uma pessoa com deficiência, gosto de deixar isso bastante claro, né? Justamente porque o meu olhar para a questão parte de um olhar de uma pessoa que convive com pessoas que têm deficiência, mas que não possui a deficiência. Então, eu tenho um olhar, né? Um olhar completamente diferente, um olhar um pouco menos, como que eu posso dizer, menos encarnado, justamente porque eu não possuo tipo de deficiência, pelo menos nas legislações, né? E o meu interesse parte do momento onde eu vou fazer meu ensino médio, e aí eu morava no interior de São Paulo, que chama Boituva, uma cidade pequenininha, e aí no ensino médio, era uma escola particular, como eu venho de uma família de professores, né, sem dinheiro para poder custear a escola deu a oportunidade, deu o espaço para que eu pudesse trabalhar nela no período da tarde. Então, eu trabalhava na escola em contraturno para custear os meus estudos.
E aí eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu fui posto numa sala da educação infantil. E dentro dessa sala de educação infantil, a gente tinha, né, um menino que tinha síndrome de Down, um menino que era autista, um menino que era surdo e um menino que tinha baixa visão. E eu fui colocado nessa sala para auxiliar a professora que não sabia como lidar com essas crianças. Hoje em dia eu percebo quão equivocado foi as diretoras da escola colocaram uma pessoa de 15 anos que também não sabia nada da vida para auxiliar a professora junto com essas crianças. Porém, foi a partir desse equívoco, né, que nasce justamente a minha ideia e a minha vontade de entender de que maneiras eu posso fazer teatro com essas pessoas neurotípicas, com essas pessoas que apresentam características que não podem ser colocadas, né, pelo menos no entendimento que eu tinha na época com 15 anos, que não poderiam ser colocadas, porque na época dos meus 15 anos eu estava fazendo conservatório, né, eu estava fazendo conservatório dramático em Tatuí, então a minha bagagem teatral, minha formação teatral era uma formação teatral completamente textocêntrica, né, então eu me questionava de que maneira essas 4 crianças vão poder interpretar um personagem, ou vão poder fazer qualquer tipo de peça, sendo que as coisas mais básicas, né, como escovar os dentes, elas não conseguem. Então, a partir daí, desse questionamento, eu parto e vou estudar teatro, e eu vou tentar encontrar, então, justamente os modos de se fazer teatro. Né? Vou tentar descobrir pessoas que já tenham trabalhado, pessoas que já estavam trabalhando, para tentar aprender. Né? É um anseio, uma curiosidade de fato entender como, né? Como fazer teatro. E aí, obviamente, né, eu fiz um bacharelado, então as minhas perspectivas de fazer teatro mudaram completamente, mas mesmo assim, a minha formação no tocante ao assunto foi completamente irrisória. Eu não tive nenhum momento, né, da minha graduação, nem na instituição, na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, nenhum tipo de projeto que eu via a abertura, né, para poder lidar com a questão, para poder trabalhar, para poder pesquisar, para poder investigar. Então, eu resolvi fazer meu mestrado justamente para tentar encontrar esses modos. E aí, no mestrado, eu estudei um artista específico, que é o encenador Bob Wilson, estadunidense, que ele é o primeiro do Ocidente, o primeiro teatreiro ocidental a trabalhar em processo de colaboração com uma pessoa surda e com uma pessoa autista. Então, eu fui tentar desvelar no mestrado quais foram os procedimentos que o Bob Wilson acabou criando em parceria com Christopher Knowles e o Raymond Andrews, que são as 2 crianças que trabalharam com ele durante a década de 70. E aí, a partir do meu mestrado, eu ainda continuei com a questão, porque ainda me vinha na cabeça, tudo bem, eu entendi uma certa maneira, um certo procedimento, uma certa forma, né, de poder trabalhar com pessoas não normais, né, entre muitas aspas. Então, no doutorado, eu resolvi justamente continuar seguindo essa linha de pesquisa para poder encontrar, né, artistas, atrizes e atores que possuem deficiência visual e que já trabalham com teatro para tentar entender as suas entradas no teatro. Então, quais foram as suas maneiras de acessar a cena, né, de que maneira se deram seus acessos à cena. E nesses encontros, nessas conversas, nessas cartografias, nessas entrevistas, eu fui percebendo cada vez mais um ponto que interseccionava a trajetória desses distintos artistas que eu estou estudando, né? Eu já vou mencioná-los aqui. E o ponto em comum que me incomodava na história deles era justamente o fato de que todos e todas não tinham conseguido acessar o teatro de maneira amadora. Eles não haviam conseguido acessar teatro por meio de oficinas, por meio de cursos livres, até que um deles me perguntou, tudo bem, Lucas, bacana a sua pesquisa, legal, você está juntando, você está criando uma rede de contato, você está fazendo esse link entre os grupos, né? Porque embora os grupos tenham bastante trabalho, eles não se conheciam, mas me diga, né? E aí me perguntaram, me diga, quantas pessoas com deficiência já estiveram com você em alguma oficina de teatro que você participou? Né? Quantas pessoas com deficiência já estiveram nos lugares que você frequentou enquanto professor ou enquanto artista? Né? Então, eu comecei a me questionar, né, nesse percurso. Então, encontrando essas trajetórias, encontrando essas narrativas, eu comecei a me questionar também qual é o nosso papel, né, enquanto instituições públicas de ensino superior do nosso país.
né? Então, eu comecei, e eu estou fazendo isso ainda, né? A minha pesquisa de doutorado, ela parte por duas vias, então, né? Então, enquanto eu faço essa cartografia desses grupos, tentando desvelar os seus procedimentos, eu também faço uma cartografia dos nossos cursos de teatro do país. Então, quais são os cursos de teatro que tocam na temática? Quais são os cursos de teatro que pelo menos trazem algum tipo de projeto de extensão ou que trazem algum tipo da temática dentro das suas disciplinas regulares? Essa minha pesquisa do doutorado atualmente, né, ela é composta com 8 artistas. Os artistas são o Edgar Jacques, de São Paulo, a Sara Bentes, do Rio de Janeiro, o Wilson Souza, de Salvador, o Marcos Germano Pesque, de Ponta Grossa, o Gilson Coelho, de Salvador, a Cristina Gonçalves, também de Salvador, a Rose Romas, de São Caetano, e Felipe Pereira, também do Rio de Janeiro. Então, no doutorado, né, longe de ser um guia, longe de ser um manual, que é algo muito comum no campo da acessibilidade, né, um manual de como fazer acessibilidade arquitetônica, por exemplo, ou um manual de como transformar uma obra de arte numa obra de arte acessível. Então, longe de ser um manual, porque o manual, ele prevê, né, ele tenta fazer com que um certo tipo de relação dê certo, né, a pesquisa vem justamente tentar mostrar que não existe um manual, né, existem diversos modos de se fazer e que cada um desses artistas, com os seus grupos, encontraram seus modos, encontraram suas formas, encontraram seus procedimentos de se fazer teatro. E o bacana que eu venho trazendo na pesquisa, e esses artistas estão na pesquisa junto comigo, é justamente essa pluralidade de experiências, né? Essa pluralidade de possibilidades de se fazer teatro, caso haja condições para que o teatro seja feito. Então, o que eu tenho trazido na pesquisa, e cada vez mais esses artistas e essas atrizes têm me provocado a pensar, é justamente pensar a questão da acessibilidade numa proposição estética, ou numa proposição poética, que é onde os próprios mecanismos da cena, os próprios mecanismos do fazer teatral, já tentam dar conta de tornar a cena acessível, justamente porque essa cena é composta, ela é criada por pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Dos grupos, né, que eu venho estudando, né, e que esses artistas fazem parte, eu vou só pontuar aqui muito rapidamente por conta do tempo, só para a gente não ficar muito no abstrato, né. Um dos grupos é o Grupo Teatro Cego, de São Paulo, é um grupo que foi fundado em 2008, ela é uma proposta de uma produtora, que chama Caleidoscópio Comunicação e Cultura, e essa produtora, ela parte de um princípio de fazer teatro que eles emularam de uma experiência da Argentina, que é você colocar toda a encenação e todas as pessoas que participam da encenação, seja como atuantes ou como espectadores, no completo escuro. Então, o Grupo Teatro Cego faz uma encenação onde todas e todos estão no completo escuro. Então, a criação da cena, ela já prevê justamente esse espaço de breu, porque quem está dentro de cena são pessoas cegas. Então, para eles, realmente não faz diferença. Então, eles falam que é como se fosse uma pequena imersão, né? É entender de que maneira, então, a cena, de que maneira o teatro pode ser construído longe do que lhe é, do que lhe é etimologicamente presente, que é o lugar onde se vê. O outro grupo que eu venho estudando é o Grupo Teatral Unidev, que é um grupo de Ponta Grossa, que também foi fundado em 2009, e é um grupo que trabalha colaborativamente. Então, todo mundo ajuda a compor a cena, e eles usam os outros sentidos para se locomover em cena. Então, ela não é no breu, ela não é no escuro, como no teatro cego, né? E aí esses artistas vão utilizando questões sonoras, questões de contar o palco, né? Quantos passos eles têm que estar no palco para poder se posicionar cenicamente. O outro grupo que faz parte da minha pesquisa é o grupo de teatro Nós Cegos, de Salvador, que foi fundado em 2014. É um grupo que ele é mais performativo do que cênico, se a gente for pensar na caixa cênica, ele é mais performativo e ele propõe uma supressão da visão das pessoas que vão espectorar a performance. Então, eles vendam os espectadores para que os espectadores também possam presenciar ou emular, mesmo que minimamente, a situação de não ter o sentido da visão. O terceiro grupo que eu venho estudando, que também tem uma metodologia um pouco diferente, é o Grupo Teatral Olhares, que é linkado à UFSCar, a Universidade Federal de São Paulo.
eles também partem do princípio de um teatro sensorial, então eles trabalham bastante com questão de contato e improvisação. Então, eles vão partir desses princípios para poder construir as suas cenas. O quinto grupo é o grupo de teatro corpo tátil, que eu acho que a Aline vai falar semana que vem, ou daqui 2 semanas. A Aline, ela é uma das integrantes do grupo, né? O grupo Corpo Tátil do Rio de Janeiro foi fundado em 2003, saiu do Instituto Benjamin Constant, e parte das ideias de ação física do Stanislavski e de jogos teatrais da Viola Spolin. Então, a Marília, que é a coordenadora do grupo, descobriu alguns mecanismos, alguns procedimentos, junto com os atores e com as atrizes, para poder empregar o conceito de ação física do Stanislavski dentro dos seus processos criativos. O último grupo que eu venho estudando é o Coletivo Grão, também de São Paulo, foi fundado em 2011, e o Coletivo Grão, desses grupos que eu venho estudando, é o coletivo que mais destoa. Por que ele é o que mais destoa? Porque enquanto os outros grupos eles são compostos unicamente por pessoas cegas ou com baixa visão, o Coletivo Grão ele é composto por atores e atrizes de diferentes identidades sensoriais. Então, dentro dos seus elencos, eles possuem pessoas cegas e pessoas surdas. Então, eles encontraram um mecanismo, né? Eles desenvolveram uma metodologia de trabalho que eles levam também para a cena. Qual é essa metodologia? Em cena, todos os atuantes, quando vão se comunicar, comunicam-se em libras. Então, a cena ela já tenta resolver cenicamente a questão da inclusão para as pessoas surdas. Paralelamente a isso, há uma figura externa à cena, que eles chamam de áudio-narrador, que ele vai fazer como se fosse uma transcrição poética do que está acontecendo em cena. Bastante semelhante a uma audiodescrição, no sentido mais técnico do termo, mas é uma transcrição mais poética. Então, ao mesmo tempo que o narrador, o áudio-narrador, vai narrando os acontecimentos cênicos, ele também faz a voz de todos os personagens e de todas as personagens. Então, eles têm essa figura de fora. Então, o que eu venho estudando e construindo junto com esses grupos e com esses artistas é justamente essa visão de uma acessibilidade por uma proposição poética, né, onde a própria cena tenta dar conta dessas questões. Não desmerecendo, obviamente, as tecnologias assistivas, né, a audiodescrição, a Libras ou a legenda, mas, de fato, tentando encontrar e identificar e pontuar e também trazer para a luz esses artistas como produtores dos seus próprios espetáculos, das suas próprias obras, né, como propositores das suas relações e também como criadores, como os artistas que eles são. Bom, para eu não me estender mais no tempo e também tentar fomentar o diálogo, eu acho que é isso para falar hoje, só para dar um breve panorama gigantesco da pesquisa. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Carla, Tavi. Uau, quantas experiências, né? Bom, gente, já tem umas 2 perguntas aqui no chat. Eu também tenho bastante coisas aqui que eu anotei para abrir o bate-papo. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Tavi, para Tavi. As 2 categorias mais caras ao teatro, a relação consigo e com o outro, e a comunicação e expressão de ideias. Como pensar nessa relação com os sujeitos autistas e também pensando em desfazer certas verdades absolutas sobre esses sujeitos? Vamos, Tavi. Vamos. Então, eu li aqui a pergunta enquanto a gente estava aqui ainda com o Lucas, fiquei pensando sobre isso. Eu acho que a única resposta possível para essa pergunta é que a única forma de trabalhar a relação e a comunicação com qualquer estudante dentro da sala de aula é considerando a forma de comunicação e de relação daquele indivíduo, né? Não adianta a gente, enquanto professor, tentar estabelecer uma comunicação, uma relação com nenhum estudante ali de uma forma que não seja possível para ele, né? Fiquei lembrando de um documentário que chama Outras Vozes, que tem alguns psicanalistas e algumas famílias falando sobre o trabalho com autismo, e aí tem uma fala de um psicanalista que pode parecer muito pesada, mas que é bastante ilustrativa, né? Que ele está contando que a mãe chega com um paciente no consultório dele e fala: esse menino não faz nada, ele só grita e bate com a cabeça na parede.
Aí o psicanalista vira para ela e fala assim, não, então ele faz alguma coisa, ele grita e bate com a cabeça na parede. É assim que ele está se comunicando e é assim que ele está se relacionando, né? E aí, pegando desse exemplo que pode parecer muito difícil de ser dito, mas é importante também a gente falar dessas dificuldades, né, do trabalho com essas pessoas, e transportando isso para a sala de aula, né, na minha pesquisa de mestrado eu entrevistei alguns professores sobre como estava esse manejo da galera lá no chão da escola, né, e fiquei lembrando de 2 exemplos, um que é uma criação de jogo a partir de uma coisa que pode ser um sintoma, que pode ser entendida como uma dificuldade na comunicação, que é um estudante que estava ao longo do professor tentando passar algum conteúdo, fazer algum jogo, e o aluno ficou repetindo um som, aquilo poderia ter sido uma grande questão, né? Mas ele transformou isso num jogo, ele começou a transformar isso num jogo de imitação, que foi se transformando em outros sons, e esse mesmo indivíduo que começou o jogo também foi mudando o som que ele estava e transformando aquilo num jogo, né? Então, isso é um exemplo de como você pode se relacionar e se comunicar a partir do que vem, né, do estudante. E um outro exemplo também que é de uma adaptação de um jogo clássico, né, que é uma professora que estava relatando que estava fazendo um jogo que chama O Sol Brilha, que é um jogo de troca de objetos e tal, e que o estudante autista não conseguia entender o conceito da regra do jogo, mas ele se inseria com outras informações ao longo do jogo. E aí ela começou a transformar a partir do que ele trazia, e aí com as turmas em que esse menino estuda, esse jogo, que é um jogo super clássico, funciona de uma outra forma, que é uma forma que consegue funcionar para esse estudante. Então, assim, respondendo como trabalhar a relação e comunicação com essas pessoas, eu acho que é por aí, a gente tá com a escuta aberta, tá com o olhar sensível, disponível, com o corpo disponível, e sem querer forçar a barra na comunicação de ninguém, entender realmente o que é o encontro, né, ali, que nenhum tipo de comunicação ou de relação pode ser mais importante do que outra, todas são possíveis e consideráveis, né, dentro do teatro, principalmente. E entendendo sempre que as coisas podem dar errado, né? E não só com estudantes autistas, com qualquer... A gente que é professor de teatro, a gente tá careca de saber que a gente vai planejadinho, chega lá, acontece alguma coisa, muda tudo, a gente tem que... É isso aí, é a nossa vida de professor de teatro, segue. Né? Mas falando sobre essa coisa das verdades absolutas, né, que a gente precisa desfazer e tal, eu acho que é sobre troca de informação, principalmente, isso, o que a gente faz de conversar, né, e trocar as nossas experiências, e como é que a gente está fazendo. A minha tentativa na pesquisa também é um pouco essa, sabe, essa coisa de não criar um manual, mas de criar algum tipo de escrita que a gente consiga conversar sobre os modos de fazer, né. Acho que a gente tem que ter muito cuidado sobre essas verdades absolutas, acho que é importante a gente ter cuidado com esse mercado que é o mercado da cura, que é o mercado dos manuais, que é o mercado, né, mercado mesmo, que transforma todo esse universo numa possibilidade de ganhar dinheiro e que vai reforçando muitas verdades absolutas em prol disso, isso que é um cuidado que a gente precisa ter. E pensar em formação, né, gente? A gente tem uma universidade, licenciaturas que ainda não estão dando conta de uma formação de fato para os professores, a gente tem uma sociedade que não está dando conta de formar cidadãos que estão entendendo a diversidade, formação continuada também dentro das escolas, né, eu acho que tudo isso aí, são possibilidades da gente ir desfazendo essas verdades absolutas que estão postas aí, que não são reais, sobre o trabalho da inclusão e com os autismos, né. Não sei se respondi. Obrigado, Davi. Eu acho, foi uma coisa que eu anotei aqui, quero fazer um comentário, não sei se depois a Carla ou o Lucas querem fazer alguma consideração sobre a pergunta da Thalita, mas é como a gente pensar como essas leis são recentes e que as universidades ainda não colocaram essas disciplinas para os professores poder ter uma aproximação com esses sujeitos, com a diversidade, né? Esse processo, ele ainda é tipo assim, a lei é feita, e então está demorando, como a Tavi falou, para começar a aparecer na base de todas as licenciaturas, um mínimo de conhecimento para os professores a respeito dessa pluralidade, porque inclusão, né, a gente está vendo aqui com esses encontros, ela também tem dentro desse campo múltiplas diferenças, então você pode ter habilidade em Libras,
e pode não ter habilidade nenhuma para lidar com uma pessoa em outra condição neurobiológica. Você pode ter uma habilidade para trabalhar com autistas e se deparar com pessoas não videntes e se ver completamente perdido. Mas eu percebi no relato de todos, né? Até o Lucas e a Tavi falando assim, eu não sei se foi a Carla que falaram sobre os erros, né, e acertos. Eu trabalhei 10 anos com autistas e com pessoas com TDAH em outras condições, e eu acho que, e também em vários momentos de oficinas que dei, as pessoas pedem esse manual, né? Como é que é tentam me contratar, faz uma oficina para autistas. Eu falo, gente, mas é uma oficina para crianças, né? E então, tipo assim, eu vou tentar criar recursos para incluir mais crianças do que as crianças que já estão funcionando dentro desse padrão. Então, assim, é muito recente a lei, e então o que a gente precisa mesmo é se reunir enquanto sociedade civil e cobrar dos poderes públicos, porque se todas. Isso vai ter um impacto na próxima geração só, na formação. Infelizmente, os professores que estão tendo que lidar com esses alunos são professores formados há 20, como a Carla falou, que está trabalhando ali, né, há muito tempo. 30 anos estão formados. Eu acho que, não sei de que maneira se falava sobre inclusão ou sobre educação especial nesse outro tempo, mas com certeza não é mais da mesma forma que a gente vê hoje. Então, realmente, o Estado tem que oferecer as ferramentas para Eu que queria até colocar alguns dados, porque às vezes a gente encontra já uma estrutura, né? Espaços específicos de formação para professores, né? Tem verba para isso, às vezes a prefeitura, o Estado já montou esse espaço formativo, tem até bolsas, né, para professores que querem fazer mestrado e doutorado, existe institutos que promovem isso. Eu acho que, neste momento, além de cobrar para a lei ser implantada, a gente também tem que fiscalizar o que já foi implantado e não está sendo ou comunicado ou até bem gerido, né? Porque a gente está no momento, também um pouco os passos que a gente já conseguiu dar, perder por mal gestão, ou até mesmo assim, retirar um dinheiro específico de um fundo, levar para outro setor, né? Então, o que eu acredito, assim, hoje é dia dos professores, eu acabei na confusão do microfone e nem falei, quero dar um parabéns enorme para os professores que estão aqui, os futuros professores. Eu acho, assim, o Brasil, a gente ouve muito que o Brasil tem uma péssima educação. Tem não, gente. O Brasil tem exemplos muito bonitos, é um país muito grande, muito diverso. O que acontece é realmente assim, é vontade e, assim, falta, no meu ponto de vista, a gente entender que a gente já caminhou muito para um curto espaço de escola democrática de 80 anos, talvez a gente foi um dos últimos da América Latina a colocar de forma democrática. Eu acho que também falta a fiscalização e também estímulo, né? A gente repassar também essas informações para a rede, né? Essa rede que a gente se comunica. Às vezes a gente acaba se fechando muito. Então, assim, é uma questão que, além de cobrar, a gente deve fiscalizar, porque tem muita coisa acontecendo bacana, entendeu? Até para quem esses professores, por exemplo, eu conheci colegas que entraram comigo e hoje são outras pessoas, porque o processo de formação continuada, ele existe, ele acontece, as universidades têm projetos de extensão, mas as próprias redes, elas têm essa preocupação. E, assim, você, conforme vai trabalhando, você vai reencontrando seus colegas, né, às vezes que você se formou na faculdade e você vê como que você mudou, porque a educação é esse lugar, é o lugar da transformação, é da mudança. Eu acho que a gente não pode esquecer isso, a gente aqui está começando a aprender, mas se a gente tem essa vontade de querer aprender, de trocar, a gente vai mudar sempre. Eu sou a Carla de hoje, como mudei muito, e você daqui uns 5 anos à frente, uma outra Carla, porque esse processo acumulativo faz parte da questão do professor pesquisador, né? Então, eu só queria colocar isso, porque às vezes eu fico sentindo assim,
o Brasil, coitado, né, professor? Sempre coitado. Não, a gente é um ser muito especial, eu acho, as pessoas que optam. É muita garra, é muita força guerreira. Então, a gente também tem que saber os pontos positivos que a gente já conquistou, né, nessa luta que é muito recente. Lucas, quer fazer algum comentário? Acho que eu posso comentar, assim, vou E puxar também já vou falar para você que o pessoal pediu o título da sua dissertação de mestrado, que eu acho que o pessoal quer dar uma olhada. Ah, tá, vou começar com o título, então. O título é Bob Wilson, Por Trás do Olhar de um Surdo e da Voz Pensamento de um Autista. Está disponível no site, no repositório de dissertações e teses da Unicamp. Se você colocar Lucas de Almeida Pinheiro, que é meu nome inteiro, ele aparece. Vou puxar esse gancho da Carla, né, porque é justamente isso, né, nesse processo de tentar entender quais cursos de formação de professores de teatro se preocupam com a questão, né, da acessibilidade de qualquer pessoa dentro dos cursos, ou das oficinas, ou do que quer que seja. Eu também venho mapeando os programas de pós-graduação e as defesas de dissertações e teses, né? Eu parto muito da esteira Márcia, não sei se a Márcia Brecelli está aqui ainda, mas ela fez um mapeamento em 2016, eu estou dando continuidade a esse mapeamento dela. Em 2016, se eu não me engano, haviam 18 pesquisas defendidas em nível de pós-graduação sobre a temática. Então, se a gente tem pessoas na pós-graduação, teoricamente, né, essas pessoas vão depois virarem professores de da universidade. De 2016 para cá, a gente teve um aumento de mais ou menos 75%. Então, de 18, a gente foi para 32, né? Ainda é um número bastante pequeno, bastante irrisório, mas já mostra justamente como a gente está mudando paulatinamente essa cultura, né? Como cada vez mais as pessoas têm percebido e têm realmente ido atrás de informação, atrás de formação, né? E cada vez mais entendendo a importância de que a universidade precisa ser, de fato, um lugar que atenda a universidade de pessoas que existem no nosso país, né? E a gente ignora, de uma certa maneira, um quarto da população brasileira, né? Então, não me cabe na minha cabeça que dizer que é uma universidade pública, sendo que um quarto da população brasileira não tem acesso a ela. Então, tentar encontrar e reencontrar esses caminhos e perceber também que tá mudando, né? Isso está acontecendo, e justamente isso que a Carla falou, fazer com que a mudança continue a acontecer, né? A gente está dando cada vez mais passos para trás, infelizmente. Então, como que a gente consegue brecar esses passos para trás e continuar avançando, né? Justamente nessas redes, né, Fabrício, que você vem criando, né? Como que a gente vai juntos somos mais fortes, isso é inquestionável, né? Então, quanto mais juntos e juntas a gente estiver, mais isso vai para frente. Acho que era só isso que eu queria pontuar. Obrigado, Lucas. Vamos seguindo, então, o nosso papo aqui. Tem uma pergunta do Leidson Ferraz. Quero relatar algo e saber dos convidados seja bem. Dei aulas num curso de teatro e me deparei com um aluno cuja escrita denunciava alguma necessidade especial. A maior parte dos outros professores queria afastá-lo da turma, pois percebiam que ele era ridicularizado pelos colegas. Não só os convenci que era preciso incentivá-lo a ficar e não excluí-lo do nosso mundo, como fiz uma reunião com a turma sem ele. É preciso esclarecer sempre isso a todos para que possam compreendê-lo? Eu vou começar, que eu acho que até chamando a atenção para uma coisa que a gente falou semana passada aqui nessa conversa, como é difícil você lidar com alguém que não sabe o que tem, o que é, quando a família não informa, quando a família não aceita a condição do sujeito. Então, eu acho que é muito importante você ter essas informações sobre a origem, talvez até sobre uma coisa que a Carla trouxe na experiência dela e que eu acho que tem muito a ver com os pontos diversos, que é criar esse espaço de pertencimento através da identidade do sujeito. Como que você vai incluir aquela pessoa que pode ter uma questão com a mobilidade, com a sensorialidade, pode não ser vidente, pode ter alguma questão cognitiva, se aquilo é velado, né? É preciso, eu acho, e eu sempre coloco essas condições nas aulas em que eu ministro,
que é a gente reconhecer as características de cada um. Então, a partir dessa tomada de atitude, as crianças se engajam conosco na inclusão daquele sujeito, porque elas realmente sabem o que aquela pessoa tem, e não olham com estranhamento e acabam fazendo julgamentos, ao meu ver, morais sobre aquele outro sujeito. Fazem, né? É metida, não cumprimenta porque é metida, não olha no olho porque se acha. Acaba surgindo sempre esse tipo de julgamento moral, quando a pessoa, na verdade, não está tendo nenhuma atitude dessa ordem, e é uma característica comportamental. Eu tenho a impressão de que sempre quando a gente conversa sobre essa condição, e eu acho que a escola, né, deveria falar mais sobre as diferentes condições neurobiológicas, né, para todas as turmas, né? Porque eu mesmo nunca convivi com um cadeirante na minha escola e nunca foi um assunto de nenhuma disciplina falar sobre a diversidade das pessoas no mundo, né? Então, toda vez que eu percebo que os meus alunos lidam melhor quando assumem as suas condições, né? Não tentam esconder elas no ambiente, e eu, como professor, consigo ajudar esse aluno a ser incluído, porque realmente percebo suas características, né, sensoriais, e aí posso criar recursos para que ele se sinta incluído. E percebo que os outros também se sentem mais engajados para também trabalhar junto comigo nesse processo. Enfim, fiz esse comentário imenso, mas os convidados são vocês. Vamos lá, para vocês, como é isso, gente? Eu super concordo com você, sim, com o que você está colocando, e o que eu fiquei pensando também é sobre esse lugar que a gente também tem que ter um certo cuidado, né? Leidson, o nome da pessoa que perguntou, né? Que está querendo saber se agiu de forma correta ou não. Eu acho que, assim, é muito importante a gente sempre tentar. Acho que, assim, isso que você está relatando, Fabrício, é super comum, né? A gente ter na sala de aula pessoas com condições ali que a gente entende que tem algum lugar de diferença e que não chegou nada, e você tem que estar ali ligado. Isso acontece com muita frequência. Então é importante quando a gente se sente com coragem e empoderado para defender o lugar dessa pessoa na escola. É isso, bora, né? Vai conversar com os colegas, vai dizer por que você acha que rola, por que você acha que não rola, e é isso aí mesmo. Mas acho que também é importante a gente nunca colocar os professores que não conseguem fazer esse movimento num lugar de demonização, assim, porque a insegurança é legítima, né? A gente está realmente bastante abandonado nesse sentido. Então, também é legítimo que alguns professores não se sintam seguros para assumir determinadas, não tenham coragem para assumir determinadas situações dentro da sala de aula, porque entendem a sua própria limitação. E aí eu acho que foi a Carla que falou, né, sobre como tem que ser inclusiva também para os professores. A gente tem que pensar no cuidado de todo mundo nesse processo de inclusão desses estudantes, né? E aí a escola tem um papel, a escola e o Estado, né, tem um papel importantíssimo nisso, porque quando você identifica isso, você poder ter um espaço de escola que ajuda essa família a procurar algum tipo de recurso para entender o que está acontecendo com esse estudante, né? Uma escola que tem mediadores, uma escola que tem sala de recurso, que está entendendo esse cuidado das pessoas incluídas ali de uma outra forma, né? A gente acho que é muito no caso a caso, tem escolas que são incríveis, que a coisa da inclusão consegue funcionar de uma forma muito mais tranquila, tem outras que é um descuidado, de repente, você forçar uma barra, porque você tem 45 numa turma com um professor que sabe que não vai dar conta, e aí, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar sempre nessas camadas todas, porque está todo mundo muito abandonado, e é preciso muita coragem, e para ter coragem a gente tem um mínimo de empoderamento, né? Sem dúvida, se associar às famílias, como a Carla falou, nesses casos é importantíssimo, porque as famílias conhecem as características do sujeito e elas podem oferecer para você informações que podem ajudar, né, na produção do conhecimento junto com aquele aluno. Carla, Lucas, querem fazer algum comentário? Mas, Leidson, eu acho que não tem erro. Eu acho que o Lucas até falou do erro dos 15 anos, a gente falou em erro até, olha eu, né, que eu digo que eu sou um TDAH não diagnosticado. Eu fui de uma coisa para outra e não terminei uma frase que eu tinha.
Mas era bem isso. Eu já tive várias angústias. Ai, meu Deus, tudo que eu estou fazendo, eu estou estragando essas crianças. E as mães, não, Fabrício, nossa, agora sobe, desce, faz tudo que não fazia. Então, eu acho que nos cursos e nas atividades que eu sempre encontro, as pessoas querem essa informação exata, porque às vezes a gente, dentro da formação nossa, da escola comum, que deveria ser, eu acho que, valorizar muito mais, né, a criatividade, outras coisas, o lugar do teatro que a Carla fala tanto, faz a gente pegar fórmulas de bolo. Então a gente sai formado na faculdade, chega naquela sala de aula com 40 em variadas condições e você tenta fazer aquela fórmula do bolo textocentrista ainda, né, Lucas? E daí você fala, gente, como que eu vou fazer isso? Impossível, praticamente impossível, inviável. Então, eu sempre, quando eu falo para os professores, eu falo que é um desafio da nossa geração, que a gente precisa de coragem, como a Tavi falou, mas também tirar um pouco esse peso da gente de erros e acertos ao longo da nossa jornada, de se punir, de se culpar por estar errando às vezes. Eu sempre pergunto, posso fazer isso, posso fazer aquilo, de maneira muito direta para o sujeito, e logo tem a resposta. Vocês falam, nossa, mas você teve coragem de perguntar? Eu falei, claro, eu quero saber, uma coisa que eu não sei. Carla, Lucas, querem falar? Eu só vou fazer um pequeno comentário, que eu percebo que essas dificuldades acontecem muito quando você vai para o segundo segmento, né, do ensino fundamental e ensino médio, porque aí fica muito fragmentado as áreas de conhecimento, é uma escola ou outra que trabalha com projetos, né, a gente vê que a gente ainda tem um modelo muito do século XIX, né, então a gente encontra esse tipo de problemática maior nessa faixa, né, do processo de ensino-aprendizado. Mas eu acho que é isso, eu acho que nós, atores, professores de artes plásticas, música, enfim, né, porque a gente também tem que exigir que eles tenham acesso, né, a essas disciplinas, né, essas áreas do conhecimento que cada vez mais eles estão cortando, né, profissionais dessas áreas. Eu acho que a gente faz pontes, é importante. E eu entendo, porque quando eu comecei, eu também era muito insegura, 20 anos atrás, eu não estava preparada, né? A gente não está preparado. E muitas vezes a gente erra e acerta, e quando acerta é pela sensibilidade, né? Hoje é que está chegando um conteúdo bom, que a gente possa dialogar, a gente compreende. Até acredito que nos laudos, muitos laudos vinham errados, enfim. Eu acho que é isso, a gente é a ponte, a gente tem a sensibilidade, a gente pode fazer as pontes, promover diálogos na escola, no espaço escolar, né? E de uma forma também que não é sentado na cadeira. Quantas vezes a gente, entre nós, professores, a gente deu um curso para o outro, né? Promover também, a gente tem aquele tempinho lá dos planejamentos, então a gente usar esse tempinho que a gente tem para ele ser útil, né? Para a gente fazer troca, porque assim a gente vai aprender e também a gente aprende e ensina, né? É um processo mútuo. E eu acho que isso é muito importante, principalmente nesses últimos anos, né? E é bom também que eu estou há 20 anos, é muito bacana que hoje eu vejo até aluno na faculdade, em cursos profissionais, então você acaba acompanhando a vida dos alunos, né? Então você vê que, ai, caramba, dá certo, é esse o caminho, né? Então, é isso que eu só tenho. Ó, eu acho que é isso. A gente tem que usar o campo da sensibilidade. Se a gente percebeu que precisa agir, é na sensibilidade. Sem medo de errar, com coragem, que a Tavi falou, né? E se errar, daí, né, fica triste um pouco e fala, vamos de novo, gente, agora eu acerto. Lucas. Sim, aproveitando a questão do erro, né, vamos trazer para a pedagogia, vamos trazer para o Piaget, né, é a partir do erro que a gente constrói o conhecimento, né, então é constatar, né, que a gente possa ter dado ali um desvio, talvez ter cometido algum erro por qualquer coisa que seja, já faz parte desse processo de construção de conhecimento, né, e alguém colocou ali no chat, né, o Paulo Freire, né, e eu queria justamente trazer ele, porque dialoga completamente com o que a gente está conversando aqui e com o que a Tavi trouxe, né, conhecimento traz autonomia, que traz emancipação, que traz empoderamento, né? Então, quanto mais a gente propiciar espaços onde hajam trocas, né? Onde a gente propiciar espaços que rolem realmente relações de ensino-aprendizagem, né? Mais sensíveis, mais seguros a gente vai estar para poder tomar as nossas decisões.
né? Eu tenho pelo menos uma visão, né? Acho que todos nós deveríamos ter, né? De que todas as nossas ações são ações políticas, né? Então é entender que cada passo que a gente vai dar é um passo político e pensar, né? Qual que é o meu ideal, né? De sociedade, qual que seria o meu ideal de mundo, né? E ir trilhando esse caminho, independentemente se esse caminho ele é cheio de curvas, se ele tem pedras, ou se ele é um caminho um pouco mais reto, né? É ir trilhando esse caminho a partir dessa perspectiva de mundo que você pretende construir, né? Então, eu acho que é isso. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece o outro, quanto mais a gente conhece as coisas, mais a gente se empodera, né? Bacana, Lucas. Eu assisti o Bob Wilson comentando, eu até te falei, né? Eu tive no Porto há uns anos atrás, teve um evento lá e a abertura do evento foi uma conferência com o Bob Wilson em que ele contava os processos criativos dele, ele contava esse processo com essa pessoa autista, esse menino. Acho que esse outro rapaz, ele até tentou adotar, né? Ele encontrou na rua, o menino estava apanhando de um policial, né? E Ele chegou a adotou, adotar. e daí o menino fez a peça com ele, e ele também percebeu uma anotação de uma fita cassete que uma criança ficava falando Hey Mickey, eu acho, alguma coisa, imitando o Mickey, e tinha uma anotação musical, e ele criou toda uma estrutura a partir dessa anotação musical que se repetia. Então, eu acho que tem um pouco volta na questão do autismo e da percepção que a gente tem sobre eles, de que eles não se comunicam ou não interagem, quando na verdade estão interagindo, se comunicando com o ambiente, mas não nos padrões com que a gente está acostumado, né? Quando eu trabalhava lá e eu via algumas crianças chegar, eu trabalhava em instituto de saúde particular, e as crianças chegavam medicadas, algumas muito medicadas, né? Então, assim, tinham muito lentificadas, não conseguiam executar os exercícios. E no início do trabalho com a neurodiversidade, eu acreditava que tinha remédio para tudo, remédio para autismo, né? Então chegava as crianças e falava, nossa, mas essas crianças tomam tantos remédios. E perguntava para o psiquiatra que me ajudava a entender essa condição dele, falava, Fabrício, não tem remédio para autismo. Eu estou oferecendo essa medicação para estabilizar outras características que o corpo tem, como a ansiedade que está lá em cima, tentar baixar ela, para que ele consiga estar na sala de aula e possa participar da aula. Então, é na aula de teatro que a transformação comportamental vai acontecer, porque remédio para autismo mesmo não tem, não. Aí eu ficava falando para os médicos, então vocês estão falando que o teatro muda o DNA do sujeito, né? Se ele repetir muitas vezes algo, deles, pode ser que sim, pode ser que sim. Bom, vamos ver aqui. Então, o resultado aqui da experiência do Leidson foi positiva, porque depois ele contou e a turma toda abraçou. E o Renan também comentou, que falou do Paulo Freire, que ele percebeu um aluno por conta dos acontecimentos dentro de casa, que ele preferia estudar na escola mesmo. Porque você acaba, né, acostumando o sujeito, né, a estar no ambiente da escola, a estar distante realmente é muito difícil dentro de casa, né? Eu vejo crianças com muitas terapias e muitas aulas, né? Você está dentro da casa da criança agora, todo dia, de manhã, amanhã acorda. Então, a gente tem que realmente pensar, né, como o corpo responde a essas coisas, né? Se são positivos os excessos, e todas essas questões. Bom, gente, alguém quer entrar e falar, como na semana passada, fazer algum comentário? Está aberto, mas enfim, eu queria falar uma coisa aqui que eu tentei também perceber na fala de todos. Primeiro, começando por Lucas. Uau, Lucas, quanta gente tendo esses grupos de teatro com essas pessoas neurodiversas, eu não sei de nada, onde é que eu tô, né, Carla? É muita coisa acontecendo, Tavi. A Tavi também tem experiências, né, em vários espaços, o pessoal conhece o pessoal dos pontos diversos, mas como tem gente? Porque quando eu postei lá num dos grupos que ia ter esse evento, tipo, rapidamente apareceram várias pessoas que são professores de teatro, com deficiência. Falaram, como assim não tem pessoas com deficiência? Eu falei, gente, não tem porque eu não conheço. Então, assim, muito rico saber que tem todas essas experiências acontecendo. No Rio, eu estou aqui no Rio, né? E eu acho que tem um pouco a ver com essas diferentes condições dentro da inclusão, né? E a gente precisa mesmo de professores mais plurais, né? Para lidar com todas essas diferenças.
e interessados em aceitar essas mudanças no processo de ensino, né? Do seu processo de ensino, eu com certeza sou outro. Trabalhei com comunidades indígenas para reverter índices de suicídios, situações em que eu jamais achei que o teatro poderia ter algum impacto na saúde do sujeito, e sim, se a escola fizesse, como a Carla falou, uma mudança, os meus alunos aprenderam muitos conceitos de português, matemática, comigo numa aula de teatro. Aqui, ali, por exemplo, né, que são duas percepções diferentes na língua, o que é aqui, o que é lá, ali. Essas coisas você tem dificuldade de aprender pelo código, pelo símbolo das letras do português, mas quando você está na aula de teatro, você consegue ensinar isso, a comprar, a saber quanto paga, quanto fica de troco. São uma série de saberes que, se fossem congregados na atividade teatral, se todas as disciplinas fizessem esse diálogo, com certeza teria muito mais autonomia nos alunos, né? Os alunos seriam muito mais autônomos. Deixa eu ver aqui. Tem aqui alguém, se vocês quiserem falar. Lucas, quer falar? Eu queria comentar duas coisinhas. É importante, né, que eu falei do Bob Wilson, né? A minha dissertação de mestrado focou só na década de 70 do trabalho dele. Foi justamente quando ele trabalhou com essas duas crianças, o Raymond Andrews e o Christopher Knowles, porque depois dos anos 80 ele começou a ficar completamente mercantilizável, né? E tá nesse modus operandi que a gente vê aí. Quem conhece Bob Wilson vê um espetáculo dele, viu todos, né? Então, a análise dos 10 primeiros anos da carreira dele, que é de fato essa parte mais inventiva aí da carreira dele. E aí outra coisa que você falou, Fabrício, que me chamou bastante atenção, foi justamente esse ponto, né, da gente desconhecer, a gente não ter de fato acesso a essa pluralidade de artistas com deficiência que estão no nosso país. E aí semana passada eu estava assistindo uma live com alguns artistas DEFs, e aí eles estavam comentando, falaram, olha, vocês, pessoas sem deficiência, estão em casa agora de quarentena desde março. A gente está desde que a gente nasceu. Então, não ter os espaços, né? Não se ter espaços que são espaços acessíveis já impede que a pessoa vá para esses espaços, né? E aí a gente pode, e aí é o ponto central, né? A acessibilidade arquitetônica, né? Que é a mais fácil de ser resolvida, é cara, mas é a mais fácil de ser resolvida, que se a gente for ver o plano de cultura do Brasil de 10 anos atrás, ele previa que todos os espaços públicos, culturais do Brasil, em 2020, deveriam estar completamente acessíveis, e eles não estão, né? Então, é justamente esse desconhecimento que a gente vai tendo, né? A gente vai achando que não tem, justamente porque esses acessos ainda estão limitados, né? É triste de constatar. O Brasil... Vai, Tavi. Não, queria até puxar um gancho dessa fala do Lucas, porque tem uma pergunta aqui que é para ele mesmo, inclusive. Manda ver. Perguntando sobre onde está o responsável pela ausência de atores com deficiência nas produções teatrais, né? E aí eu li essa pergunta e fiquei pensando sobre como a culpa está em toda a construção de uma sociedade nas últimas décadas, né? Que está pensando em produção de capital, que as pessoas que não produzem da forma correta estão jogadas nos manicômios, nas escolas exclusivas, em espaços marginalizados da sociedade, né? E vamos de luta antimanicomial, né? Que a LBI é de 2015, anteontem, que a gente falou de fato sobre inclusão e mudar legislações de todas as áreas para a inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, é sobre isso, a gente continuar aqui na força da luta antimanicomial para que essas pessoas possam acessar esses espaços, porque representatividade é formação. É isso, é sobre ter professores mais plurais, estudantes mais plurais, artistas mais plurais, e deixar claro que a sociedade é para essas pessoas também, porque até ontem não era isso que estava dado, né? Tá aí Foucault, que não deixa a gente mentir. Ai, desculpa, dei um susto, meu cachorro abriu a porta. Lucas. Eu acho que é perfeito, Tavi. Os responsáveis somos nós, pessoas sem deficiência, porque a gente é uma sociedade capacitista, né? O capacitismo é o preconceito com pessoas que não seguem padrões normais, padrões ordinários de desenvolvimento. Então, os responsáveis somos nós, né? É uma luta que a gente precisa abraçar. A gente não deve protagonizar, obviamente, mas é uma luta que a gente deve abraçar porque é uma causa que a gente tem que resolver.
Assim como o racismo não está na pessoa preta, está na pessoa branca, o capacitismo está na gente, né? Nas pessoas que não têm deficiência. Então, como que a gente vai reconstruindo esses espaços, reconstruindo as nossas práticas, revendo os nossos procedimentos, né? Nos sensibilizando para essa questão. E aí, de novo, voltando, né? Como eu sou muito Paulo Freireano, e eu sou meio tópico, eu acho que é só a partir da educação, né? Então, quanto mais a gente consegue tratar sobre essas questões, e justamente por isso a importância da escola inclusiva, né? Quanto mais a gente trata, quanto mais o que a gente não luta contra aquilo que a gente desconhece. Então, quando a gente conhece as dificuldades que as outras pessoas têm, aí a partir delas a gente vai tentando modificar. O Edu O, que é um professor de dança da UFBA, ele é maravilhoso, né? Ele tem. Perfeito, sem defeitos, desculpa te interromper. Não, ele é maravilhoso. Ele tem uma fala, eu conversando com ele falou assim para mim o seguinte, gente. Ele tem um manifesto, ele fala que os BIP descansam ele, né? Que são dos nós. E aí ele fala, gente, se vocês não lidam com a questão da falta de acessibilidade, porque vocês não são pessoas com deficiência agora, sejam egoístas, porque a deficiência ela é um porvir. Você pode se tornar deficiente de um dia para o outro por conta de um acidente, por conta de um AVC, e se você tiver o privilégio de ser uma pessoa velha, a velhice é irmã da deficiente. Então, se você luta a partir de agora, desde sempre, para tornar a sociedade mais acessível, você está tornando a sociedade mais acessível para você no futuro. Né? Então, ele fala: se essa luta não te afeta enquanto pessoa, seja egoísta, pense em você mesmo no futuro, né? Para tentar, de fato, mudar essa situação. E aí, só complementando a pergunta, né, da falta de pessoas, da falta de representatividade de pessoas com deficiência nos grandes eixos culturais, os estadunidenses, que eles têm um movimento muito forte com pessoas com deficiência lá, eles estão cunhando um termo que eles chamam de disabled face, que é um termo análogo ao blackface, né? Então eles falam que enquanto pessoas sem deficiência continuarem interpretando e representando pessoas com deficiência, a gente nunca vai ver essa realidade modificar, né? E aí é o que eles deixam muito claro, né? Não é que atores e atrizes possam só interpretar o physique do role, né? O corpo que eles possuem. Mas se as pessoas que têm deficiência não podem nem interpretar pessoas que têm deficiência, quem que elas vão interpretar? Né? Então, eles trazem esse termo do disable face, né? Então, o creep face, a Dé colocou ali, né? Então, eles estão cunhando esses termos justamente para mostrar, olha, vocês, pessoas sem deficiência, né, parem de interpretar pessoas com deficiência, deixem os espaços, né? Existem, esses personagens existem, essas figuras existem. Agora, parem de interpretar eles, né? Assim como pessoas cis, deixem de interpretar pessoas trans, né? Então é toda essa pauta identitária que é muito importante, muito bacana, que cada vez mais a gente está levantando, né? E eu acho que é cada vez mais importante a gente entender que as pautas identitárias não dizem só uma identidade, dizem a sociedade como um todo. E se a gente é uma sociedade, ela tem que estar boa para todo mundo. Enquanto ela não estiver boa para todo mundo, a gente tem muita coisa para mudar aí ainda. Ótimo. Gente, o negócio esquentou aqui no chat, veio um monte de pergunta. Eu vou botar uma pergunta aqui que eu acho que os três podem fazer alguma consideração. O Renan da UFAC ele diz, né, como pensar as aulas remotas para pessoas com deficiência nesse período de pandemia? Vocês estão dando aula, gente? Como que vocês estão fazendo? Contem aí. Bom, eu fui uma das pessoas que perdeu o emprego no início da pandemia, porque a escola onde eu estava trabalhando fechou. Mas a gente continua fazendo de alguma forma o trabalho do projeto Circulando, né? E aí é bastante interessante porque a gente tem feito atendimentos por videochamada individuais com os autistas do projeto. E o que tem acontecido é o que acontece na oficina, a gente vai na onda do que rola. Então, com alguns eu tenho um que eu estou atendendo de lá, que eu faço roda de violão com ele, a gente passa 1 hora no vídeo, ele toca o violão dele lá, eu toco meu violão aqui, a gente bate um papo, com outro a gente vai ficar aqui conversando, vai fazer um desenho, vai levantar, vai dançar. Eu acho mas é isso, né, o Circulando ele tem essa característica de que a gente consegue atender esses indivíduos separadamente. Não vivi a experiência de passar por isso numa classe inclusiva, com muitos alunos, e ainda tendo que dar conta do incluído. Então, acho bem Carla, complicado. Lucas?
como eu venho de escola pública, né, e teve outro porém também, que eu estou de licença maternidade, que tive um bebezinho tem 3 meses, né, então vou seguir um pouquinho de licença, só provavelmente volto ano que vem. Mas eu tenho trocado algumas informações com a família, né, e infelizmente o Brasil não estava preparado, né, então a gente encontra muitos alunos que não têm computador, não têm internet, então é muito raro o nosso contato. A verdade é essa, né, eu acho que deveria ter tido políticas para que eles tivessem acesso a esses equipamentos, né? Então, muitas escolas até colocam o conteúdo, mas não está tendo aquela troca, né? Verdadeira. Mas o que eu tenho conversado, assim, com os alunos e com os pais, eles estão sentindo muita falta e, infelizmente, eu percebi um número maior de crises, né? Os meus alunos entraram em processos, assim, bem difíceis, né? Então, o que eu posso, no momento, fazer é conversar, às vezes, quando eu posso, confortar, né? Mas foi algo que eu percebi. Eu acho que, no contexto geral, eu acho que isso foi em todos os estados, né? Um estado ou outro que conseguiu, ou uma secretária ou outra que conseguiu trabalhar, até para o sistema de rádio, que eu achei interessante. Ah, não temos internet, é cara, vamos, então, trabalhar sistema de rádios. Aí os alunos tiveram acesso às aulas pelo rádio e comunicação também, outras vias, né? Mas na escola pública caminhou dessa forma, né? Creio que as escolas particulares devem ter tido mais estrutura, né, para promover o ensino remoto. Eu sempre fico pensando, né, que eu também trabalhei por um bom tempo online, dando aula para grupos, né, turmas de 10, às vezes, 15, 12, 13, 15, e manter o vínculo, né? Quem é que quer, nesse momento, aprender algo que não seja a lidar com esse mundo que a gente está enfrentando, com os nossos medos, enfim, acho que acolher, manter o vínculo também, né? Que eu acho que é o que todos nós precisamos fazer, porque sem o vínculo nada acontece. Lucas? Sim, uma boa de uma pergunta, né? Eu vou falar da experiência que eu estou tendo agora, que eu estou professor, né, do curso de licenciatura em teatro aqui da Estadual do Paraná, e a gente tem dentro do nosso curso uma aluna cega. E aí, o que a gente tem feito no curso como um todo é justamente isso, Fabrício, é tentar manter esses vínculos afetivos, né, manter um mínimo de sanidade mental que a gente possa ter pela tela, mediando pela tela, mas junto com essa aluna, nas disciplinas que ela não trancou, a gente tem trabalhado justamente a partir das possibilidades sonoras, né? Então, por exemplo, a gente tem uma disciplina que é de performance, né? E aí nessa disciplina, ela originalmente previa idas à rua, né? A professora, então, e a gente reestruturou a disciplina para que ela fosse realizada de modo remoto a partir de vídeo performances, né? A nossa aluna em questão não fez um vídeo performance, ela fez uma áudio performance, né? Então é aquilo que eu tenho trazido também na tese, né? Nessa relação, né? É ir construindo juntos, né? Porque quanto mais claro, eu acho que é muito bonito quando a gente deixa claro que a gente não sabe alguma coisa, né? Então quando você deixa claro para o sujeito, olha, eu não sei o que eu estou fazendo, vamos descobrir juntos, né? E aí você vai descobrindo juntos, é que a coisa vai de fato rolando, né? Por isso que eu falei do manual, né? Por isso que é o meu medo do manual. O manual ele é importantíssimo, né? Como uma fonte de informação. E só, né? Você achar que o manual vai resolver todos os problemas do mundo, ele não vai, porque justamente é na relação, cada pessoa é uma pessoa, independente da característica dela. Então a gente tem trabalhado justamente a partir disso, né? O que a gente consegue construir juntos? O que a gente consegue oferecer? O que é possível? O que não é possível? Né? É sempre nessa troca, é sempre na base do diálogo. Mas aí é uma experiência muito diferente porque ela é uma adulta, né? Ela tem 28 anos, ela tem a minha idade. Então a relação ela já é diferente, né? Mas é importante frisar nessa questão uma coisa que eu não falei, que é justamente que a deficiência ela é interseccional e a gente precisa pensar nela dessa maneira. Significa pensar a deficiência também como em raça, etnia, gênero, sexualidade, classe, né? Porque são de distintos níveis de acesso que cada uma dessas pessoas, dependendo dos seus marcadores sociais de diferença, vai ter. Né? Então é muito diferente, né? Você ter uma criança autista, por exemplo, com alto padrão aquisitivo, né? Com pais que tenham condições financeiras para propiciar um suporte ali por trás,
do que uma criança com autismo que nasce numa favela, né? Então a gente precisa também levantar essa questão, né? E pensar também sobre isso, né? Como que a gente vai ampliando, né? A gente reduz às vezes para falar, mas a gente também precisa ampliar, né? Para a gente não perder esse todo. E é isso. A educação de fato está complicada. Bom, vamos lá. Tem o Nando Nascimento aqui, parabenizou, falas maravilhosas. Vocês acham o currículo, conteúdos do teatro, universidade, escola, já estão contemplando diálogos com a educação especial ou inclusão para propor essa representatividade? Vocês têm sugestões de universidades, pesquisas e escolas? Olha, eu acho que, na minha opinião, as universidades de teatro há poucas experiências, projetos paralelos às disciplinas, né? Que eu acho que ainda estão nesse lugar de que talvez vão criar o espaço para forjar disciplinas futuras, para serem colocadas nos currículos. Mas a pedagogia, outras áreas do conhecimento, eu acho que já estão fazendo diálogos mais profícuos. Por exemplo, eu dou aula no CBI of Miami, que é uma instituição, e eles têm muitos cursos que estão dedicados à inclusão, né? Ou seja, várias adaptações feitas para capacitar profissionais que trabalhem em áreas de maneira inclusiva, áreas distintas. E vocês, gente, o que vocês podem comentar sobre essa pergunta do Nando? Eu acho que o que eu tenho percebido é muito que a área da pedagogia, especificamente, está se interessando mais por esse assunto, mas as licenciaturas individualmente nem tanto. E a gente vê isso se refletir na formação do teatro, né? Na minha pesquisa de mestrado eu fiz uma procura sobre isso, dei uma sacada nas universidades e pouquíssimas têm alguma disciplina, de fato, dentro da grade de conteúdo, né? Na Unirio, por exemplo, a gente tem uma optativa que é do curso de pedagogia, não é uma disciplina que está dando conta da nossa metodologia enquanto professores de teatro, está fazendo uma discussão dentro da pedagogia descolada da nossa prática como professor de teatro, né? Mas, por outro lado, ele está perguntando sobre representatividade nesse sentido, né? Como o Fabrício falou, o que eu percebo é que os projetos de extensão têm feito bastante esse trabalho dentro das universidades, né? E aí o que eu posso trazer como exemplo é esse projeto onde eu trabalho lá na Unirio, que é o projeto Circulando, que tem muito esse papel, né? Os licenciados fazem estágio dentro do projeto, tem toda uma relação ali com essa discussão e com a psicanálise e tudo mais. E tem o Arte Diferença também, que é um projeto lá da UFMG, que a Dé, que está aqui assistindo, faz parte, que também é um projeto que está trabalhando dança, teatro e inclusão de forma bem interessante lá no UFMG, está linkando com a dança, com a educação, e também é um projeto de extensão que está fazendo essa ponte de formação dentro da universidade, mas enquanto conteúdo mesmo, currículo, até porque a gente sabe que currículo é um campo de disputa dentro das universidades, né, a gente ainda não tem, de fato, assim, um lugar de formação como a que está prevista na legislação, por exemplo, que é maravilhosa, né? Sim, realmente, tem algumas experiências bem pontuais, né? A maioria delas são de projetos de extensão, de fato, né? E aí, se a gente for pensar a questão da extensão, é justamente isso, né? Como que eu crio uma prática, sendo que os sujeitos que participam dessa prática não estão na universidade. Então, eu preciso fazer um projeto de extensão, né? A própria UFSM tem na Márcia, a UFAC, o Renan acabou de colocar ali, tem, a UFRN tem, né? Mas são poucas ainda universidades que trazem isso, nem que seja de maneira transversal, dentro dos conteúdos programáticos, né? Porque o problema num projeto de extensão ou de uma disciplina optativa é que eles são optativos, né? Então, como que, pelo menos é o meu pensamento, como que você torna optativo um assunto que trata de 1/4 da população brasileira, sabe? É irrisório, né? Justamente, é esse campo de disputas, né? Então, é isso, né? É um campo que vem crescendo cada vez mais, né? Vamos tentar ser otimista, é um campo que vem crescendo cada vez mais, com pessoas se formando, com pessoas se especializando, com pessoas cada vez mais interessadas na temática, né? E se a gente continuar assim, né? Espero que continue, quem sabe a gente vai realmente modificando, né? Porque para a inclusão de fato ser efetiva, ela precisa ocorrer na base, né? E para ocorrer na base, ela precisa ser processual.
e isso demora, né? Que é justamente isso que a Carla trouxe, né? A gente está dando passos bastante grandes se a gente for pensar na nossa questão do tempo, né? Mas esses passos, eles não podem parar, mas a gente é irrisório, né? Eu coloco esse termo na minha tese, é irrisório o que a gente tem feito enquanto instituição pública de ensino para com 4% da população brasileira. Pronto, acho que estão me ouvindo agora, né? Eu também acho que é muito pontual ainda. Eu também percebo muita produção na pedagogia, na educação, né, em contexto geral. As licenciaturas agora que estão começando, né, a colocar algumas disciplinas obrigatórias, Libras, mas eu queria falar uns projetos que às vezes as prefeituras elas têm, né, então eu trabalho atualmente na prefeitura do Rio de Janeiro, né, eu acho muito bonito o trabalho de extensividade dos núcleos de arte. Então, você encontra professores de teatro trabalhando a inclusão nas oficinas, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, sabe como funciona, existem em torno de 10 a 12 núcleos de artes na cidade do Rio de Janeiro, cada um pontuado numa região diferenciada, né? Já teve até em Santa Cruz, acho que infelizmente esse ficou um tempo fechado, não sei se retornou, mas a gente encontra Campo Grande, na Zona Sul, no centro do Rio, tem vários. E muitos profissionais do teatro estão fazendo projetos que são tipo contraturno, né? Então, o aluno da rede, ele pode frequentar os núcleos de arte, se estuda de manhã, pode frequentar à tarde e assim vice-versa. Então, a gente, na prática educativa, a gente encontra muito esses projetos, eu acho bem bacana, que quando você tem um espaço específico público, né, gratuito, e você recebe alunos de várias escolas, de várias séries, né, e trabalha aquela oficina, você está incluindo também não só a questão alunos com deficiência, né, ou portadores de necessidade especial, você também tem a questão da inclusão de grupos, de credos, enfim, diferenciados, que aí você tem que trabalhar além, né, você trabalha questões ligadas ao social, enfim, inúmeras, porque muito amplo, né? Eu acho muito bonito o trabalho dos núcleos, então, se alguém quiser depois pesquisar, dar uma olhadinha, tem na própria página da prefeitura, se vocês quiserem visitar, são abertos, inclusive são abertos até para estágios com universidades. E assim, o que eu tenho para falar em relação à prática, né, dentro das secretarias, que eu vi que tem esse trabalho, né, está buscando, mas está muito no começo, né, e eu acredito que também tem outras secretarias que possam ter projetos de extensividade também, né, então é uma questão da gente começar a procurar, mapear e fazer a divulgação, né. A gente teve outros comentários aqui. Eu acho que eu vou fazer, então, uma última pergunta aqui da Dé, para encerrar, porque passou rápido. Parece que a gente vai pegando o jeito. Semana passada eu estava tão, acho que, ansioso e nervoso, que parece que foi tudo tão rápido, e hoje parece que está mais... que eu estou mais... Estou me habituando, né, gente? Estão quebrando a minha rotina. Vamos lá. Sobre a aprendizagem de comportamentos que o Fabrício tocou. Como viver esses processos de teatro sem perder sua dimensão estética, em que o teatro não vire apenas uma ferramenta? Acho que o Lucas falou um pouco da estética, né, Lucas? Falei, posso falar bastante. Não vou falar bastante não, porque já está tarde, mas é justamente, como de fato, né, pensar justamente na obra de arte como uma obra de arte, e não como uma ferramenta. Ela pode servir como uma ferramenta, ela é uma ótima ferramenta para diversos pontos. Ela é um ótimo procedimento metodológico para diversos pontos. Ela dá conta de diversos assuntos, de diversas temáticas, né? Mas de fato isso que eu venho pesquisando e venho discutindo com esses grupos e com esses artistas, né? Tornar possível que essas práticas possam ocorrer, né? Então criar espaços disponíveis para que essas práticas possam ocorrer, e a partir dessas práticas, caso ocorra um processo terapêutico, tudo bem, né? Não há problema nenhum.
né? Mas é entender, né, pelo menos na perspectiva que eu venho trazendo na tese, é entender justamente essas produções, essas proposições, também como objetos estéticos, né? Não só entendê-los unicamente como instrumentos terapêuticos, né? E aí, eu não sei quem fez a pergunta, desculpa, mas aí dá para dar uma puxada, né? Nos anos 90, a gente teve a experiência do UENS, o grupo de São Paulo, né, do Renato Cohen, que saiu do hospital de ir à casa, né, que era uma experiência completamente limítrofe, né, ali num teatro em campo expandido, onde você tinha sujeitos psicóticos, né, que estavam realizando trabalhos cênicos, e fica esse questionamento, né, é um trabalho cênico ou é um processo terapêutico? Por que não os dois, né? Qual que é o problema de ser os dois, né? Qual é o problema de atacar em múltiplas vias, né? Eu vejo cada vez mais que a gente só tem a ganhar quando a gente pensa na miríade de possibilidades que podem vir a acontecer no fazer teatral, né? Vê-lo unicamente como objeto estético, vê-lo unicamente como ferramenta terapêutica ou vê-lo como os dois, né? Não há problema nenhum. Não sei se eu respondi. Carla, Tavi, querem comentar? Eu me senti contempladíssimo pela fala do Lucas. Carla? Ó, eu vou, enquanto, enfim, eu sempre fico pensando, às vezes eu me perco um pouco nessa percepção estética dos processos que eu desencadeio, né, de criação, porque sempre fico pensando que o teatro serve para ensinar a viver, né? Então, é a minha leitura. Então, quando eu estou fazendo teatro, eu estou sempre mais focado, talvez, na ferramenta que que é o teatro para ensinar as pessoas a viverem no mundo. E eu acho que eu acabo fazendo, estou pensando e falando, deixando um pouco de lado a dimensão estética, se eu for pensar de uma maneira mais aprofundada, né? Mas eu não tenho dúvida de que no final do processo a estética emerge dessa experiência de maneira orgânica, né? Fiquei pensando aqui, não sei também se consegui responder a ideia, mas eu fiquei com essa questão na cabeça. É que, só complementando, se a gente for entrar na questão, né, o que é uma experiência estética, né? A gente vai entrar aí numa discussão que vai a madrugada inteira, mas aí é só a gente pensar, vou puxar dois nomes, né? As obras da Frida Kahlo, uma artista com deficiência, né? É muito importante frisar, porque a gente tem a ideia de uma Frida Kahlo, de uma pessoa que não tem deficiência, é uma artista com deficiência, né? Que a sua obra de arte servia aos dois propósitos, assim como os projetos da Nice da Silveira, maravilhosa Nice da Silveira, também servem aos dois propósitos, né? Então, é amalgamar, né? É entender a experiência estética também como uma experiência terapêutica ou não, né? É entender que, de fato, tudo que nos atravessa, tudo que nos afeta, ele é uma experiência estética, né? Aí depende qual é o olhar que eu vou dar para essa experiência, o que eu vou estar procurando dentro dessa experiência, né? É um contorno narrativo, é um contorno fabular, é uma plasticidade, o que é que eu estou procurando, né? Depende do olhar que eu estou dando para esse fenômeno, né? Bom, gente, acho que então é isso, né? Estou muito feliz, quero agradecer todos vocês que estão aqui conosco. Bombou o chat, fiquei bem feliz. Muito obrigado, Lucas, pelas suas palavras. Carla, muito obrigado. Tavi, muito obrigado. Eu não sei, gente, então eu acho que é isso. Vocês querem se despedir? Umas palavrinhas finais? Acho que é isso, Fabrício. Agradecer o convite, a troca sempre maravilhosa. Muito bom a gente poder bater papo sobre isso, porque é assim que a gente vai construir o que a gente está falando que a gente quer construir aqui, né? A gente se entendendo, conversando, se ouvindo, todo mundo, né? Todo mundo. Muito obrigada mesmo, sempre fico muito feliz de poder trocar. Também gostaria de agradecer muito a oportunidade, o trabalho que você desenvolveu, Fabrício, independente do que venha a acontecer, de qualquer das coisas, já é um trabalho lindo, né? Porque dividir é somar. Quando a gente divide, a gente está somando e a gente está, de fato, construindo juntos, né? Essa rede que a gente vai construindo, que a gente vai nos alicerçando cada vez mais pelas nossas lutas. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, a todas que estiveram aqui.
Foi um prazer. Muito obrigado. Também quero agradecer, gostei muito. Eu acho que é isso mesmo. Cada vez é um despertar, né? Os encontros servem para a gente ser forte, né? Se fortalecer. E que bom, né? Que eu vi também muitas perguntas, vi muita gente. Isso que é bacana, né? Porque quando a gente vê o calor, né? Apesar da tela, apesar das tecnologias, a gente percebeu que teve calor, né? Chegou. Então, muito grata. Então é isso, gente. Ó, eu vou colocar o vídeo lá no canal do Teatro em Quarentena. Curtam lá, ou se inscrevam também, se quiserem me ajudar a divulgar também minha oficina. Agradeço muito. Obrigado ao pessoal ativíssimo do chat, sempre com comentários e bombando aqui. Obrigado aos 3 convidados. E semana que vem nós temos aqui outros convidados. Espero vocês novamente aqui conosco para a gente aprender juntos. Um beijo para todos, todas e todos.